Queridos alunos, mais uma vez, professor Edilson, da disciplina de Ciências. A nossa aula, nesta oportunidade, a aula de número 4, terá como tema, inicialmente, os componentes fundamentais da célula. São 3 os componentes fundamentais da célula. Primeiro, a membrana plasmática, também chamada de membrana celular ou plasmalena. O segundo componente da célula, o citoplasma, e o terceiro, o núcleo. Comentaremos agora sobre a membrana plasmática, as suas principais características. Primeira, é uma película fina, delicada e elástica, que envolve o conteúdo da célula. Segunda característica, ela regula a passagem e a troca de substâncias entre o meio extracelular, entre o que está fora da célula, neste caso, e entre as substâncias que estão no meio intracelular, ou seja, na parte interna da célula. Uma outra característica é que ela apresenta capacidade de selecionar as substâncias que entram e saem de acordo com as necessidades da célula. Por isso, dizemos que ela apresenta uma propriedade chamada de permeabilidade seletiva. Próximo ponto em tela, uma exemplificação da estrutura da membrana plasmática. Ela possui uma natureza lipoproteica, uma parte formada por lipídios, ou seja, gordura, na verdade, uma bicamada lipídica, e uma outra camada formada por proteínas. Então, nesse esquema em tela, a bicamada lipídica está representada na porção amarelada do esquema. E o recheio dessa estrutura é formada basicamente por proteínas. O parâmetro aqui, o padrão aqui no esquema, é o padrão de uma célula animal. Dando continuidade à nossa temática, de modo geral, podemos dizer que as substâncias atravessam a membrana de 2 maneiras. Quais seriam elas? Primeiro, transporte passivo de substâncias. Segundo, transporte ativo de substâncias. Vamos definir os termos correlatos. Vamos definir primeiramente o transporte passivo, que acontece quando as substâncias entram e saem livremente da célula de forma passiva, ou seja, sem que a célula precise gastar energia, ou ATP, quimicamente falando. Isso acontece quando ocorre a entrada de gás oxigênio e a saída de gás carbônico. No transporte ativo, a célula gasta energia para promover o transporte das substâncias. Nesse transporte, há a participação de substâncias especiais, são as chamadas enzimas transportadoras. Exemplo, isso acontece nas células nervosas, que absorvem íons de potássio, K+, quimicamente falando, e eliminam íons de sódio, quimicamente Na+. Então, há a formação de uma bomba de sódio, que tem a função de manter o potencial eletroquímico das células. Ainda discorrendo sobre a membrana plasmática, uma outra característica peculiar é que elas ainda apresentam a capacidade de envolver e englobar moléculas ou partículas que não podem
penetrar por transporte ativo ou passivo. A esse processo nós chamamos de endocitose. Esse processo de endocitose, ela pode, primeiramente, ser classificada ou conhecida como fagocitose. A fagocitose acontece quando a molécula ou partículas englobadas forem grandes demais ou sólidas. Isso acontece, por exemplo, entre os leucócitos, né? Que é um dos componentes das células sanguíneas. Aqui em tela, nós temos a porção maior, não é? Que representam os leucócitos, e essas partículas esverdeadas representam uma partícula sólida que é englobada pelos leucócitos, né? A esse processo, como disse anteriormente, chamamos de fagocitose. Um outro tipo de endocitose é a pinocitose, que nesse caso, é um processo em que a célula engloba partículas líquidas. Aqui temos a representação em tela de uma célula englobando essa partícula líquida, representada por um fragmento da cor azul clara. Aqui temos o início e até a conclusão desse englobamento dessa partícula líquida. Bem, após a ingestão, sobram resíduos que devem ser eliminados da célula por meio de um processo chamado de exocitose. E aqui nós temos essa representação desse processo em tela. Para concluirmos, elencaremos aqui as principais características do citoplasma. A primeira: o citoplasma é geralmente a maior porção da célula. Segundo, o citoplasma é constituído por um material semifluido gelatinoso chamado hialoplasma. No hialoplasma ficam imersas as organelas celulares, que são estruturas que desempenham funções vitais. Dentre elas, podemos mencionar a digestão, a respiração, a excreção e a circulação. E, por fim, no citoplasma, a substância mais abundante do hialoplasma é a água. Então, espero ter contribuído de forma positiva, de forma eficaz, para a continuidade do processo de ensino-aprendizagem de cada um de vocês. Foi um prazer imenso tê-los aqui conosco no nosso vídeo, e até a próxima oportunidade.